Olá, alunos e todos os inscritos do canal. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje sobre introdução aos esportes. Então, você que está me acompanhando, seja muito bem-vindo à nossa aula. Mas, antes de começarmos, peço a você que se não for inscrito, se inscreva no canal abaixo agora, tá? Ative as notificações e deixe o seu like para ajudar, assim, as nossas aulas. Então, sem mais demora, meus amigos, alunos inscritos, vamos assim à nossa aula de hoje. Sou o professor de Educação Física, Abrão Barros, e você hoje irá acompanhar a aula Introdução aos Esportes. Vamos assim dar início à nossa aula com Introdução aos Esportes. Então, para começarmos a nossa aula, nós iremos primeiro aprender um pouquinho sobre a história do esporte. Como tudo começou? Onde tudo deu início? Muitos de nós não sabemos, né? Como começou essa história do esporte, né? O que esporte tem a ver? Será que o esporte tem a ver com práticas de trabalho ou não? Vamos aprender assim no decorrer da nossa aula de hoje. Então, vamos adiante e vamos aprender assim. Introdução ao esporte. Nós aprendemos sempre e vemos que o ser humano, eles foram feitos para se movimentar. Já prestou atenção e já observou que muitas vezes nós ficamos entediados, angustiados, se nós ficarmos muito tempo parados, sem se movimentar? Já aconteceu com você isso? Diga a verdade. Você já ficou entediado, já ficou desanimado, porque você está muito parado em casa? Com certeza que sim. Então, alguns de nós, realmente, os seres humanos foram feitos para se movimentar. Alguns gostam, por exemplo, mais de assistir, outros de participar, não é verdade? Por isso que a prática de esportes é um fenômeno mundial de saúde e diversão. Mas é interessante que é difícil dizer quando realmente o esporte surgiu. Mas estudiosos da área, ou antropólogos, eles afirmam que os povos mais primitivos já praticavam esportes para agradar deuses e competir entre si. Algumas modalidades esportivas que existem, como arco e flecha, salto, corrida e luta, eram métodos usados assim pelos nossos antepassados para sobreviver e caçar. Então é interessante. Nós observamos esses pontos, ó, que muitos utilizavam suas habilidades, né, para caçar, né? Muitos métodos esportivos eles eram utilizados lá no passado para caçar. E hoje nós estamos observando que essas práticas lá do passado são utilizadas hoje nos esportes, como por exemplo no esporte de arco e flecha, né? Como por exemplo no esporte de tiros, também nós observamos hoje também, né? Então vários esportes que eram no passado, várias práticas de trabalho, de caça, né? Que eram realizadas lá no passado, hoje são praticamente esportes e até esportes competitivos, como nós vemos nas mídias e assim por diante. Então, dando continuidade, mas precisamos entender um pouco melhor sobre o primeiro registro de atividades físicas. Como isso tudo começou, né? Então, o primeiro registro de atividades físicas encontrados pertence à China antiga, datada assim do ano 4000 a.C. na modalidade ginástica, por exemplo. Assim sendo, em meados de 1850 a.C., descobriram no Egito um mural com imagens que mostravam uma luta em vários movimentos, indicando que essa prática era organizada e estratégica. Dado-se que o profissionalismo no esporte foi considerado a partir de 580 a.C., onde ocorreu a instituição de prêmios em dinheiro aos campeões. Tais campeões recebiam premiações de 500 dracmas e ânforas de óleo. Então, para quem não sabe, dracmas eram moedas da antiguidade. Se eu não me engano, né, lá de Judá, se eu não me engano, daquelas regiões, né?
a de Judá, de Jerusalém, de Israel. O dracma era muito usado naquela época lá. Mas, como vocês podem ver na figura abaixo, nessa figura abaixo, aí mostra claramente que muitas ações, que há vestígios que mostram que lá no Egito Antigo as pessoas já mostravam alguns indícios de lutas, de práticas esportivas lá no passado, lá no Egito. Dando continuidade sobre essa questão, vemos também que de 75 depois de Cristo a 83 depois de Cristo, o esporte acabou ganhando mais destaque. Que destaque foi esse? Mais destaque, novas competições ocorreram assim na Grécia Antiga e em Roma. Como vemos aí abaixo, 2 homens na Grécia Antiga, era comum esses homens lutarem sem roupas, era dessa forma realmente que eram as lutas lá no passado na Grécia Antiga. Já em 1336 e 1492, apresentaram-se as notícias iniciais sobre o alpinismo, né? E em 1900, ou melhor, em 1684, é conhecida a Arena Circular. Aponta-se que esqui surgiu na Finlândia e na Suécia em 1771. Em 1603, a natação torna-se obrigatória no Japão. Interessante, ó, esse ponto, né? Dentre todos esses pontos, o Japão lá é obrigatório natação. Então, eles obrigam realmente todas as pessoas, os alunos, né, as pessoas, a praticarem natação. Prosseguindo a nossa aula e, finalmente, não deixaríamos, com certeza, de comentar também sobre um dos esportes mais inspiradores para os brasileiros. Então, com certeza, você já deve ter pensado aí qual o esporte mais preferido do brasileiro, né? Com certeza é o futebol. Então, vamos ver alguns relatos que já dão início a esse esporte, né? Será que teve algum esporte lá no passado que era parecido com o futebol? Então, vamos aprender um pouco mais sobre isso. Por exemplo, na China, em 2600 a.C., surge o Kemari. É uma invenção do senhor Yang Tse. O Kemari era composto por 8 jogadores de cada lado em um campo quadrado de 14 metros, separados por um fio de seda amarrado em 2 estacas fincadas no chão. Os jogadores deveriam passar a bola de 22 centímetros de diâmetro, que era o tamanho da bola, além das estacas com os pés, sem deixar a bola cair. A bola era preenchida, note, com cabelos para que ficasse cheia. Pensava-se até mesmo que o futebol ele surgiu a partir desses acontecimentos. Mas há muitas dúvidas e polêmicas sobre essa questão, se realmente o futebol surgiu desse esporte. Mas pode ter sido também. Não há uma evidência, não há uma comprovação e nem também não há comprovação de que surgiu desse esporte e nem também nenhuma contradição que talvez não tenha surgido por esse esporte. Há evidências que talvez sim possa esse esporte ter sido, o futebol ter sido baseado nesse esporte. Já também na Grécia Antiga havia um jogo. Que jogo era esse? Né? A bola era feita de bexiga de boi. Olha só, interessante. Na Grécia Antiga havia um jogo disputado com bola e essa bola era feita de bexiga de boi. Imagina, né? O órgão do boi, né? Era usado como uma bola e era revestido por uma capa de couro. Assim, em 1488, surgiu o esporte chamado Cálcio Florentino, considerado por muitos como o pai do futebol. Assim sendo, seu surgimento deu-se precisamente em 15 de fevereiro de 1488, na Praça Santo Croce de Florença. Assim, ele era composto por 2 equipes,
brancos e verdes, e cada equipe possuía mais de 25 jogadores, com defensores, passadores e corredores. Percebemos também em pesquisas que há relatos de que em 1660 iniciaram os regulamentos no futebol, como o número de participantes no jogo e também o tamanho do terreno. Então, lá mais ou menos nessa época, o campo possivelmente era de 80 metros por 120 e possivelmente também, acredito que hoje seja essa mesma medida, 80 de largura por 120 de comprimento. Depende também na questão dos campos oficiais e os não oficiais. Também surgem os gols, inicialmente chamados de arcos. O pioneirismo do futebol é disputado entre franceses e ingleses, mas há quem afirma que a organização é inglesa. Então, sempre houve essa discordância, né? Se seriam os franceses que foram os criadores do futebol ou se foram os ingleses, né? Então, vemos sempre que os ingleses, batem sempre nessa tecla, que os ingleses foram os criadores do futebol. Até brincamos, né, que os ingleses inventaram, nós que ensinamos as pessoas a jogarem, né? Vamos adiante. Aprendemos também e observamos também que historiadores relataram que o futebol surgiu no Brasil através dos marinheiros de navios ingleses, holandeses e franceses que na segunda metade do século XIX vinham ao nosso país. O que aconteceu? Eles jogavam em nossas praias durante as paradas dos seus navios, iam embora e levavam assim a bola. Outros historiadores informam que foi em Jundiaí, em 1882, que o futebol começou a ser jogado no Brasil, mas precisamente pelos funcionários da São Paulo Highway e, na mesma época, funcionários da estrada de ferro Leopoldina começaram assim, a jogar o futebol no Rio de Janeiro, conforme você pode ver na figura abaixo, algumas imagens lá dos primórdios, lá do comecinho do futebol no Brasil, assim na cidade do Rio de Janeiro. E por último, meus amigos, meus estudantes, alunos inscritos no canal, trago para todos uma breve recapitulação, como também uma breve atividade para vocês poderem fazer. Então, aprendemos muito nessa aula de hoje, né? Vimos como o fenômeno esporte surgiu, uma breve visão, só para vocês terem uma breve ideia de como surgiu os esportes, tá? Não quis abranger muita aula para não ficar muito cansativo para vocês, né? Muita informação ao mesmo tempo, mas uma breve aula para vocês terem uma noção de como tudo começou. Então, deixo para vocês essa breve atividade, tá? E vocês poderão fazer pesquisas também, se necessário, mas acredito que durante essa aula vocês conseguirão resolver essas questões. Então, meus alunos e inscritos do canal, boa atividade para todos, tá? E acredito, confirmo com vocês, nossa aula continua na próxima semana sobre esse mesmo conteúdo, dando continuidade, assim, ao conteúdo esportes. Pessoal, foi um prazer estar com vocês, alunos, inscritos, todos do canal. É um prazer, um abração e até, assim, a nossa próxima aula.